Você já se perguntou o porquê que você está aqui? O que te motivou? O que te trouxe até essa aula nesse exato momento? Eu costumo falar que a jornada de aprendizado do inglês, ela precisa, acima de tudo, ser uma coisa prazerosa. Aprender inglês precisa ser algo que te gere satisfação e que você não faça isso porque você tem que fazer, mas sim, primeiramente, porque você gosta de fazer. Inúmeras pesquisas apontam que você fazer algo simplesmente porque você tem que fazer, porque você precisa fazer, não é tão produtivo quanto você fazer aquilo porque você gosta, por satisfação. E eu sempre bati nessa tecla aqui na internet. Você não deve estudar porque tem que estudar. Você deve estudar porque você gosta de estudar. E o que eu quero dizer com isso? Estudar não precisa ser algo maçante, não precisa ser algo chato, não precisa ser algo sem graça. E se você está me assistindo aqui porque simplesmente você sente prazer no estilo das aulas, no formato que nós utilizamos para ensinar inglês com filmes, séries, músicas, textos, como nós vamos ver aqui hoje, se todo esse método que nós utilizamos aqui para ensinar inglês te gera uma certa satisfação, um prazer em fazer isso, você precisa conhecer a minha jornada do zero à fluência. Eu desenvolvi um curso completo que vai do mais básico até o mais avançado, ensinando todo tipo de estrutura que você vai vivenciar no inglês. Dentro desse curso você vai encontrar aulas de diferentes estilos. Aulas com filmes, aulas com séries, aulas com músicas, aulas com textos, aulas com discursos, aulas com notícias, aulas com temas gramaticais, aulas sobre phrasal verbs, aulas com textos bíblicos, aulas com histórias infantis, aulas sobre conversações da vida real. Sabe, eu peguei literalmente tudo isso e coloquei dentro de um único curso. Um curso na qual você vai ter prazer de estudar do começo até o fim. E o mais interessante, o mais importante dessa jornada inteira que eu estou te apresentando aqui, é que você vai ter o meu suporte ao longo dessa jornada inteira. Você vai poder tirar dúvidas diretamente comigo em tempo integral, além de fazer parte de um grupo de conversação com as pessoas que também estiverem dentro dessa jornada com você. Eu estou falando sobre isso porque as matrículas deste meu curso estão abertas e está rolando um valor promocional nesses primeiros dias que as matrículas estão abertas. Se você quer conhecer um pouco mais sobre esse curso, sobre essa jornada completa, vem aqui no link da descrição, teachermurilo.com, ou no link no comentário fixado logo abaixo. Clicando nesse link você vai entrar no site na qual você vai ter todas as informações sobre o curso. Dentro dessa página tem um link que vai te encaminhar diretamente para o meu WhatsApp. Lá você poderá tirar dúvidas comigo sobre qualquer coisa que eu falei aqui sobre o curso Teacher Murilo 1.0. Se você quer fazer parte dessa jornada comigo, vem aqui no link na descrição ou no link no comentário fixado e embarque nessa jornada comigo do zero à fluência. Let's bora? E como você viu, está começando mais uma aula aqui do canal e hoje é uma aula especial. Hoje nós vamos analisar aqui um texto que retrata o nascimento de Jesus. Dentro da Bíblia, os primeiros 4 livros do Novo Testamento, os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, são os livros que retratam a vida de Jesus, a história de Jesus. E o texto que nós vamos analisar está descrito no livro de Lucas, o terceiro evangelho, lá no capítulo 2. O livro de Lucas em inglês é chamado de Luke e 2. Este capítulo é composto por 52 versículos, 52 versos. Nesta aula de hoje nós vamos analisar os primeiros versos deste capítulo. E a versão bíblica desse texto que nós vamos analisar será a versão NVI. Em inglês ela é chamada de NIV, New International Version. No português, chamada de Nova Versão Internacional, NVI. Em inglês, NIV. E para nós começarmos, vamos lá. Nós temos aqui o subtítulo do texto, chamado de The Birth of Jesus. Repitam comigo aí. The Birth of Jesus. Enquanto você está assistindo essa aula comigo, eu gostaria que você transcrevesse
cada frase, cada palavra nova que você encontrar aqui junto comigo dentro desse texto, para que você possa realizar aplicações, para que você possa pegar as palavras novas que você aprender dentro desse texto e criar as suas próprias sentenças, as suas próprias frases. O nome disso é aplicação, que é literalmente você aprender algo e extrair algo para você, ok? Então o primeiro texto, a primeira frase significa o nascimento de Jesus. The birth of Jesus. The birth of Jesus. Então, vamos para o primeiro versículo do capítulo. Nós vamos analisar aqui este texto da seguinte forma. Eu dividi em vários versículos este capítulo inteiro. Nós vamos ler cada um desses versículos e vamos traduzir, entender palavra por palavra, e aí escrevermos aqui embaixo a versão em português. Então vamos lá. In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. Para nós começarmos, quando nós lemos aqui in those days, estamos falando naqueles dias. Então vamos deixar o número aqui, né? Porque esse número é a referência do versículo, versículo 1. Então lembrando, nós estamos analisando Lucas 2, o capítulo bíblico do terceiro evangelho do Novo Testamento, que conta a história do nascimento de Jesus com mais detalhes. Então, começando, in those days, Caesar Augustus. Então aqui vocês já percebem que nós temos um nome, que nós podemos aqui no português traduzir para César Augusto. Então, naqueles dias, César Augusto, e nós temos esse verbo aqui, ó, issued, significa emitiu. Então esse verbo ele termina com ed, indicando que ele está no passado. Então, emitiu, uma coisa que foi realizada. A decree significa um decreto. That a census, que, vamos lá, palavra por palavra, que um censo, literalmente que um censo, should, deveria ou devia, e aí temos be taken. Só para nós entendermos aqui, be, verbo to be, ser ou estar, então deveria ser. E esse taken, aqui ele tá na terceira forma, é o verbo take, no passado simples é took, e nessa forma que nós estamos vendo aqui, taken, que é literalmente o particípio do verbo take. Agora você me pergunta, Murilo, o que significa o verbo take? Ele tem várias traduções, o mais comum é tomar, levar. Neste caso, neste contexto, nós vamos traduzir taken para feito. Por quê? Naqueles dias, César Augusto emitiu um decreto que um censo deveria ser feito, deveria ser realizado, deveria ser criado. E aí no final do verso fala assim, of the entire Roman world. Bom, só para vocês entenderem, world, mundo. Então, Roman world seria mundo romano, literalmente. Então, of the entire, do inteiro, ou seja, do mundo romano inteiro. Você até pode traduzir para de todo o mundo romano. Aqui no final, quando nós falamos aqui, naqueles dias César Augusto emitiu um decreto que um censo deveria ser feito, você pode até adaptar para que deveria ser feito um censo de todo o mundo romano. Nós invertemos a ordem, nós colocamos o censo para depois e o deveria antes. Enfim, a ordem aqui no texto está vindo o censo primeiro, né? Então, um decreto que um censo deveria ser feito. E nós adaptamos para que deveria ser feito um censo. Enfim, o importante, lembre-se, o mais importante dentro de uma tradução é ela carregar o sentido que a versão original está passando. E uma das coisas mais interessantes sobre estudar a Bíblia em inglês é que às vezes você vai perceber que certos versos, certas palavras carregam significados
que não podem ser expressados dentro da língua portuguesa, devido muitas vezes à nossa limitação de vocabulário e que às vezes existem certas palavras em inglês que é impossível você relacionar a uma só palavra apenas dentro do português. E essa é uma das razões do porquê existem tantas versões bíblicas na língua portuguesa, porque tem versões que são traduzidas do hebraico, tem versões que são traduzidas do inglês, tem versões que são traduzidas de outros idiomas, normal. Vamos então para o segundo verso do capítulo. Olha só. This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria. Só para nós entendermos aqui, ó. This was the first census, literalmente, este. Então vamos lá, verso 2, este. Was é verbo to be no passado. Poderia ser era ou estava aqui? Não, ia ficar meio estranho. Was, no português, pode ser traduzido para foi. Então, este foi, não no sentido de ir no passado, tá? Esse é o sentido de este foi o primeiro censo. É nesse sentido, tá? Então, the first census significa o primeiro censo. E aí temos o that, mais uma vez, como sentido de que. E aí nós temos esse verbo aqui, ó. Took place. Só para você entender, took, que nem eu falei no versículo anterior, é o passado do take. Presta atenção, take place, se você traduzir no literal, vai significar tomar lugar. E não é isso, tá? Take place leva o sentido de realizar-se, realizar algo. Então, este foi o primeiro censo que took place significa foi realizado. Dentro do português, você pode omitir palavras para que melhore o sentido da frase. Então, quando você fala that como que, aqui você pode omitir o que, você pode omitir o foi e ficar dessa forma. Este foi o primeiro censo realizado. Já basta. E aí nós temos o termo while, que significa enquanto. E aí nós temos um nome, Quirinius. No português, na versão em português, esse nome é traduzido para Quirino. E antes que você me pergunte, Murilo, é correto traduzir nomes das pessoas? Não é correto você pegar o seu nome e você inventar uma versão em inglês dele. Ou, por exemplo, você pegar o nome de alguém em inglês e chamar a pessoa pelo nome em português. Quando nós falamos de nomes descritos em histórias, por exemplo, você está lendo uma história em inglês e às vezes o nome da pessoa foi traduzido na versão em português. Isso acontece muito. Isso acontece 100% dentro da Bíblia. Então, literalmente, todos os nomes bíblicos que você conhece em português, todos eles em inglês têm um formato diferente. Então, Mateus, você tem Matthews, João, você tem John. Para você ter uma ideia, o livro bíblico Tiago, tem um livro na Bíblia chamado Tiago. Em inglês, esse livro é chamado de James. Agora eu pergunto para você, qual que é a relação entre Tiago e James? Uma outra coisa que você talvez não saiba, o último livro da Bíblia se chama Apocalipse, no português. Essa palavra, ela significa revelação, o que é interessante porque na Bíblia em inglês, o livro de Apocalipse não é chamado de Apocalipse, é chamado literalmente de Revelation, que significa revelação, no literal. Então, nomes das pessoas, principalmente dentro do contexto bíblico, você sempre vai ver essas alterações. Moses, e no português, Moisés. Jonah, e no português, Jonas. Você vê, por exemplo, o nome de Noé sendo chamado em inglês de Noah. Enfim, só para você entender que nomes na Bíblia são traduzidos para cada idioma de um jeito. Então, Pedro, Peter, Paulo, Paul, Davi, David e por aí vai. E aí no final do verso aqui nós temos was governor of Syria. Verbo to be no passado, was, então era governor of Syria. Governador da Síria. Temos então a tradução aqui do segundo verso. Repitam comigo aí, ó. This was the first census that took place while Quirinius was
governor of Syria. E então vamos para o terceiro versículo do capítulo 2 de Lucas. Vamos lá. And everyone went to their own town to register. Bom, só para nós começarmos aqui, ó. And significa e. Everyone, todo mundo, literalmente, ou todos. Went é o passado do verbo go, que significa ir, então, e todo mundo foi, passado, to their own town. Vamos entender uma coisa aqui. Town significa cidade. Own significa própria. Their significa deles ou delas. Então, e todo mundo foi para suas próprias cidades. É isso que o texto está dizendo. Então, esse their, deles ou delas, se refere a everyone, todo mundo, ok? E no final diz to register, para registrar. Basicamente, temos a tradução desse trecho, então. And everyone went to their own town to register. Vamos para o quarto verso deste capítulo. Já é um verso maior e além disso nós temos aqui nomes, cidades, locais importantes para nós analisarmos também como que eles são pronunciados no inglês e vamos entender o que esse verso agora quer dizer. Vamos lá. So Joseph also went up from the town of Nazareth and Galilee to Judea to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. Você percebe que nós temos vários nomes aqui que são pronunciados e falados e escritos de maneiras completamente diferentes na língua portuguesa, né? Então vamos lá. Então José, para nós começarmos, né? Só para você entender, esse personagem José era a pessoa que se relacionava com Maria, que seria a mãe de Jesus. Então aqui diz o seguinte: also significa também, went up é o passado de go up, aqui se refere ao verbo subir, literalmente, então subiu da cidade de Nazaré, literalmente, então from indica um ponto de origem, da onde que ele subiu, então aqui está dizendo literalmente, então José também subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, certo, gente? Primeira coisa pra gente traduzir aqui, então. Subiu da cidade de Nazaré. Antes que você me pergunte, Murilo, town, qual que é a diferença de town e city? Né? Ambas significam cidades. Town é muito mais comum você ver dentro de um contexto a qual a cidade é pequena, ok? Então José subiu da cidade de Nazaré, em Galilee, na Galileia, para a Judéia. Então, to Judea, to Bethlehem. Olha só a diferença entre essa palavra aqui e o termo Belém. Bem mais fácil falar Belém, né? Então, para Belém, the town of David, a cidade de Davi. E aí diz uma explicação. Por que que ele fez isso? Because, que é o porquê de explicação, literalmente, porque ele, o José, pertencia à casa, to the house, and line, e a linhagem de Davi. A casa e linhagem de Davi. Temos então a tradução deste verso completo. Então repitam comigo aí, gente. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. Vamos então para o versículo 5 do capítulo de Lucas. Vamos lá. He went
there. Então, ele foi pra lá, literalmente. Então, there é quando você não quer citar a localização. É igual no português. Você foi lá. O que esse lá representa? Uma localização que eu não quero citar. Então, você foi lá? Lá onde? Esse lá refere-se a algum local que dentro de um contexto a pessoa já sabe que local que é. Nós, quando lemos he went there, ele foi lá, esse lá a gente já sabe que é se referindo a Belém. Em inglês, Bethlehem, né? Então vamos lá. Ele foi para lá to register with Mary. Significa para se registrar com Maria. Então, Maria, no português, a mãe de Jesus, em inglês é utilizada como Mary. Então, toda vez que você ver Mary em inglês, você vai lembrar que no português é Maria. Quando o texto diz who was pledged, esse who se refere a Mary, a Maria. Quando o texto diz who was pledged, significa que estava comprometida, se referindo a Mary, a Maria. Então, que estava comprometida, ou seja, ela não era casada, ela já tinha um relacionamento sério com Joseph. Então, Mary e Joseph estavam comprometidos. E o texto não fala só que ela estava comprometida, fala que ela estava comprometida a ser casada com ele. O que é importante entender aqui? Como que eles falam casado com alguém? Eles não usam o termo with, de com. Eles usam o termo to. Por exemplo, se eu quero falar eu me casei com ela. Um exemplo, eu posso falar assim, ó. I got married to her. Então, I got married, eu me casei to her, com ela. É o jeito que eles falam do fato de ser casado, de você se casar. Então você pode entender que no inglês, to get married é o verbo se casar. Bom, isso aqui é o ato de se casar, certo? Nesse texto aqui não fala com o verbo get, aqui fala to be married. Então ser casada, to him, com ele, ou seja, ela estava comprometida. Vamos entender o texto inteiro. Ele foi para lá para se registrar com Maria. Lembrando uma coisa muito importante, esse registrar aqui que nós estamos falando, né? Para se registrar com Maria, trata-se do registro do primeiro verso que nós lemos aqui. Como nós lemos aqui, César Augusto emitiu um decreto que um censo deveria ser feito de todo o Império Romano, de todo o mundo romano. E aí nós vimos no verso 4 que José voltou para sua terra natal para se registrar lá. E aí no verso 5 nós vemos que ele foi para lá para se registrar com Maria, que também já era de Belém. Então, he went there to register with Mary. Então ele foi para lá para se registrar com Maria, who was pledged, que estava comprometida, to be married to him, a ser casada com ele. Podemos adaptar para a se casar com ele. E aqui fala o seguinte, and was expecting a child, e estava esperando um filho. Literalmente temos a tradução desse trecho. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him, and was expecting a child. Ou seja, como nós podemos ver, Maria já estava esperando um filho, um fato que é explicado com mais detalhes no capítulo anterior deste capítulo que nós estamos lendo. Lembrando que nós estamos analisando aqui o capítulo 2 do Evangelho de Lucas. O fato que conta como ela engravidou, a conversa dela com o anjo Gabriel é contada no capítulo 1 do livro de Lucas. Já este capítulo que nós estamos conta mais sobre o nascimento e não sobre o processo da gravidez. Então, partindo para o verso 6, vamos lá. While they were there, the time came for the baby to be born. Precisamos entender que while, como nós já falamos aqui, é enquanto. They were there, eles estavam lá. Literalmente, they were there, eles estavam lá. The time
came. O tempo chegou. E então o texto diz for the baby. Significa ao pé da letra para o bebê. Só que tem um detalhe aqui. Não podemos traduzir dessa forma porque tem um verbo depois. To be born é o verbo nascer. Ao pé da letra em inglês, eles falam da seguinte forma: ser gerado, ser parido, necessariamente assim mesmo. Então, podemos adaptar esse final aqui simplesmente para o tempo chegou do bebê nascer, basicamente. Poderíamos adaptar o tempo chegou para chegou a hora do bebê nascer. Poderia ser também, seria uma tradução mais ideal. Portanto, while they were there, the time came for the baby to be born. Vamos então para o verso 7. Chegamos no momento do nascimento de Jesus. Vamos lá. And she gave birth to her firstborn, a son. É bem estranho, é bem esquisito como que essa frase foi estruturada. Nós não podemos traduzi-la ao pé da letra, senão vai ficar uma coisa meio esquisita mesmo. Por que a gente não pode traduzir ao pé da letra? Senão vai ficar algo mais ou menos assim, ó. E ela deu nascimento ao seu primogênito, um filho. Fica bem estranho, né? Como que a gente pode adaptar então? And she gave birth pode ser e ela deu à luz. Fica bem melhor, né? E ela deu à luz ao invés de ela deu o nascimento. Fica estranho, né? To her firstborn. Se você pegar esse termo aqui, ó, firstborn, first, o prefixo first significa primeiro. Born, como nós falamos, tem a ver com nascimento, gerar, portanto, firstborn significa primogênito. E quando fala to her, esse her significa dela, ou seja, ao primeiro filho, ao primogênito dela. Então nós podemos adaptar to her firstborn simplesmente para seu primogênito. E aí no final do verso diz a son, um filho. E então a sequência do versículo diz assim: She wrapped him in clothes and placed him in a manger because there was no guest room available for them. Vamos lá. Quando o texto fala she wrapped him, significa ela o enrolou. Ela o enrolou aonde? In clothes significa em roupas, podemos adaptar aqui para em panos, podemos adaptar para ela o envolveu em panos, dessa forma. E então o texto diz, and placed him significa e o colocou. Então, para quem não sabe, placed é o passado do verbo place, que não significa apenas a palavra lugar, local. Neste caso aqui, place significa o fato de você colocar alguém em alguma posição. Então, nesse caso, colocou ele and placed him in a manger. Colocou ele em uma manjedoura. Para quem não sabe, manjedoura é isso aqui, ó. Então temos a tradução desse trecho aqui, ó. She wrapped him, ela o envolveu, in clothes, em panos, and placed him, e o colocou in a manger, em uma manjedoura. E aí na sequência, no final do verso, explica por que ela o colocou em uma manjedoura. Explica o seguinte, because, porque. Esse porquê poderia ser um pois, o importante é dar uma explicação, o because tem essa característica de por que ela fez isso, vai explicar por que ela fez isso. Pois, there was significa o havia, só que aqui tem um no depois, então, porque, pois havia nenhum, você pode adaptar para não havia o que? Guest room, guest, visitante, hóspede, room, quarto. Portanto, porque não havia, there was no guest room. Então, porque havia nenhum quarto de hóspedes. Ou
porque não haviam quartos de hóspedes. Pode ser. Então, pois não havia quarto de hóspedes. E então diz available, disponível, for them, para eles. E então temos a tradução do verso completo. And she gave birth to her firstborn, a son. E ela deu à luz seu primogênito, um filho. She wrapped him in clothes and placed him in a manger. Ela o envolveu em panos e o colocou em uma manjedoura. Because there was no guest room. Pois não havia quarto de hóspedes available for them. Disponível para eles. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. O texto começa dizendo and there were, que significa haviam. Então, para quem não sabe, para quem não lembra, there are, no plural, certo, gente? E there were é o passado de there are, passa a ser haviam. Portanto, isso aqui que eu estou te mostrando é o que a gente chama de there to be. Portanto, shepherds significa pastores. Living out in the fields. Esse living out indica vivendo, morando. In the fields, nos campos. Portanto, podemos adaptar para morando nos campos. Nearby, próximos. Keeping watch over their flocks. Quando o texto diz keeping watch, significa mantendo vigilância. Então nós vamos traduzir literalmente para vigiando seus rebanhos. Então vamos lá. Então, flocks, rebanhos, their significa deles ou delas, indicando que é os rebanhos deles ou delas. At night, de noite. Basicamente temos a tradução desse trecho. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. Então esse de noite poderia ser à noite. Indo então para o verso número 9. Olha só. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. Bom, quando o texto diz an angel of the Lord, significa anjo do Senhor. Então, an angel of the Lord. O texto começa com an, porque a próxima palavra começa com vogal. An é o que você usa quando o próximo som, o som inicial da próxima palavra começa com som de vogal. Aí você precisa usar an ao invés de a. As duas representam a mesma coisa, significam a mesma coisa, só que são usadas em palavras diferentes. Então, um anjo do Senhor appeared to them. Então seria apareceu a eles, basicamente. E o texto continua, and the glory of the Lord, e a glória do Senhor, literalmente. E então temos o verbo shone, que é literalmente o passado do verbo shine, que significa brilhar. Portanto, e a glória do Senhor brilhou around them, ao redor deles. And they were terrified. E significa assim, ó. E eles estavam, ao pé da letra é isso mesmo. And they were, e eles estavam terrified, apavorados. Você pode até adaptar para e eles ficaram apavorados devido ao fato anterior. Então, an angel of the Lord appeared to them. E um anjo do Senhor apareceu a eles. And the glory of the Lord shone around them. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles. And they were terrified. E eles ficaram apavorados. Partindo então para a sequência, verso 10. Lembrando, nós estamos analisando o livro de Lucas.
o livro de Luke, capítulo 2, contando a história do nascimento de Jesus. Vamos lá. But the angel said to them. Bom, o texto começa dizendo, mas o anjo disse a eles. Ou seja, said é o verbo dizer no passado. Portanto, but the angel said, mas o anjo disse to them, a eles. E aí temos aspas. Essas aspas, se você perceber, elas vão começar nesse versículo, mas elas não vão finalizar neste verso. Elas vão finalizar em um dos próximos versos adiante. Dentro dessas aspas, nós vamos falar da citação do anjo. Portanto, o anjo diz o seguinte: do not be afraid. Portanto, não tenham medo. Ou seja, be afraid é o ato de estar com medo, estar amedrontado. E quando o anjo começa dizendo do not, é o mesmo que dizer don't, tá? Don't be afraid, do not be afraid é a mesma coisa. Mas o que quer dizer? Não tenham medo, não sintam medo, não fiquem amedrontados. E aí depois, I bring you, eu trago a vocês, literalmente, I bring you, eu trago a vocês. Como é que eu sei que aqui é vocês e não você? Depende do contexto. Como nós estávamos aqui falando que são pastores, é plural, e o anjo apareceu a eles, então dá para entender que o anjo está falando com mais de uma pessoa, né? E aqui no texto, quando diz I bring you, podemos simplesmente traduzir para eu trago a vocês. Ou, de repente, poderíamos dizer simplesmente eu lhes trago. Estaria 100% correto também. Good news significa boas notícias. Ou o que a gente chama às vezes nos evangelhos, boas novas. Eu lhes trago boas novas, boas notícias. That will cause, que vai causar. Então, aqui nós temos o will indicando o futuro, uma coisa que irá acontecer. E that, aqui nesse texto, significa que. That will cause, que vai causar. Great joy, você pode traduzir para grande alegria. Portanto, joy, alegria. For all the people, para todas as pessoas. Lembrando, people, pessoas. Se fosse pessoa, singular, seria person, alright? Então, people, pessoas, plural. E aí, então, temos aqui a tradução desse trecho. But the angel said to them, do not be afraid. Mas o anjo disse a eles, não tenham medo. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Eu lhes trago boas novas que vai causar grande alegria para todas as pessoas. Bom, esse vai causar podemos elevar também pro plural, porque eu lhes trago boas novas que causarão. Ou poderia ser que vão causar, para ficar melhor, né, gente? Na verdade, não é nem a questão de ficar melhor, é a questão de ficar correto mesmo, porque são boas novas que vão causar. Devido ao will cause, poderíamos até traduzir o causar pro futuro, que causarão grande alegria para todas as pessoas. Traduzimos então o 10º verso desse texto, a primeira fala do anjo para os pastores de ovelhas, né, que estavam cuidando dos rebanhos. E vamos então para o verso número 11, number 11. Vamos lá. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Então, quando o texto começa dizendo Today in the town of David, está dizendo simplesmente hoje na cidade de Davi. A Savior, um Salvador, has been born to you. Nós falamos aqui na última aula sobre o verbo nascer, no momento em que Jesus nasceu. E nós explicamos que o verbo nascer em inglês ele é apresentado de um jeito diferente do nosso nascer aqui do português. Dentro do inglês eles utilizam o verbo to be junto com o termo gerado. Por exemplo, se eu quero falar que eu nasci em São Paulo, é um fato. I was born in
São Paulo. Beleza. Por que eu tenho que falar I was born? Aqui ao pé da letra eu tô dizendo eu fui gerado. Ou seja, não faz muito sentido se você traduzir ao pé da letra. Quando nós falamos aqui do verbo nascer, nós usamos o verbo to be e usamos o termo born. Então se você vem nesse trecho e você quer traduzir ao pé da letra, has been born to you, vai ficar tipo, tem sido gerado para vocês, o que não faz muito sentido. É bem mais simples, bem mais prático, bem mais fácil você adaptar para nasceu para vocês. O importante é carregar o mesmo sentido. He is the Messiah, ele é o Messias, the Lord, o Senhor. Fechamos então a tradução do verso número 11. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Hoje, na cidade de Davi, um Salvador nasceu para vocês. Ele é o Messias, o Senhor. Vamos então para o verso número 12. Número 12. Vamos lá. This will be a sign to you. Este será um sinal para vocês. Basicamente, o anjo está dando um sinal para eles. Qual que é esse sinal? O sinal é literalmente o fato que nós lemos lá no verso 7. Vocês lembram disso, gente? Nós lemos lá no verso 7 que ela o enrolou em panos e o colocou em uma manjedoura. É o que a Maria fez com Jesus quando ele nasceu. Se nós formos agora lá no verso 12, que é o verso que nós estamos, o sinal que o anjo deu para os pastores que estavam ali próximos, né, nas redondezas, é o seguinte, ó. You will find, vocês irão encontrar, ou vocês encontrarão. Então, é importante entendermos que é futuro, will find. Então, encontrarão a baby, um bebê. E aí temos literalmente as mesmas palavras do verso 7. Wrapped in clothes and lying in a manger. Então, envolvido em panos, enrolado em panos. And lying in a manger. Significa literalmente e deitando, ou no português como nós falamos, e deitado in a manger, em uma manjedoura. Temos aqui então a definição do termo manger para o português manjedoura. Nós explicamos na aula anterior o que é a manjedoura e nós percebemos aqui também no final do verso 12 que as aspas que foram abertas lá no verso 10, né, no início da estação do not be afraid, que foi a primeira coisa que os anjos falaram, essas aspas elas foram fechadas aqui no final do verso 12. Traduzimos então esse trecho para This will be a sign to you. Este será um sinal para vocês. Lembrando, gente, que verbo to be no futuro, você sabe que nós temos verbo to be em todos os tempos, né? I am, eu sou ou eu estou. I was, eu era ou eu estava. E se eu quero falar eu serei ou eu estarei, nós usamos o simples will be. Ou seja, this will be, este será. A sign to you, este será um sinal para vocês. You will find a baby wrapped in clothes. Vocês encontrarão um bebê envolvido em panos. And lying in a manger, e deitado em uma manjedoura. Vamos então para o verso número 13. Repitam comigo aí, ó. Suddenly, a great company of heavenly hosts appeared with the angel praising God and saying. Vamos lá. Suddenly seria tecnicamente de repente. Aí, gente, nós temos uma coisa aqui que é bem complexa de entendermos na língua portuguesa, porque não dá para traduzir palavra por palavra. Se você traduzir as próximas palavras aqui, ó, a great company of the heavenly host, se você traduzir isso para o português ao pé da letra, vai ficar uma grande companhia de
hostes celestiais ou anfitriões celestiais. Bom, aqui você já entende que host é anfitrião, host é uma pessoa que habita em um determinado lugar. Você pode traduzir para hospedeiro. E heavenly leva o sentido celestial, levando em consideração que heaven é céu e heavenly você pode adaptar para celestial. Na versão da NVI em português, o texto diz o seguinte: uma grande multidão, ao invés de você dizer uma grande companhia de algo, uma grande multidão, foi traduzido para simplesmente do exército celestial. Então você percebe aqui uma adaptação. O texto não cita a palavra exército. Isso aqui é muito importante. Nós explicamos aqui o que significa host e o que significa heavenly. Mas você percebe, no português você vai ter que encontrar uma palavra que chegue próximo do sentido que quer passar o texto. E então o texto diz: appeared with the angel. Apareceram com o anjo. Ou seja, apareceram com o anjo. Ou seja, você consegue imaginar o anjo e mais um exército celestial. Você pode imaginar aí uma companhia imensa de anjos, né? Muitos realmente. E este versículo conclui: praising God and saying, ou seja, adorando a Deus e dizendo. Não necessariamente adorando, porque praising leva mais o sentido de louvando a Deus e dizendo. E aí no texto seguinte, no verso seguinte, vai dizer o que eles estavam dizendo. Então, o verso 13, suddenly a great company of the heavenly host, traduzimos para de repente uma grande multidão do exército celestial, appeared with the angel, traduzimos para apareceram com o anjo, praising God and saying, louvando a Deus e dizendo. Vamos então para o verso 14, diz assim: glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom his favor rests. No início do verso diz glory to God. Literalmente significa glória a Deus. In the highest heaven, esse highest elevado no superlativo, né? Derivado do termo high, que significa alto. Então é literalmente nas maiores alturas. O superlativo tem literalmente a função de elevar algo ao extremo. O que eleva ao superlativo aqui é o sufixo ist, ou seja, literalmente pega o termo high, alto, e coloca highest, o mais alto, literalmente. Então, quando o texto diz in the highest heaven, significa simplesmente nas maiores alturas. And on earth, isso significa aí na terra. Peace to those, paz àqueles, on whom, em quem his favor rests. O favor dele, his favor, é o favor de Deus, certo? Então, his favor rests. Tecnicamente significa o seu favor repousa ou descansa. Então, nós traduzimos esse final para e na terra, paz àqueles em quem o favor dele, ou o seu favor, repousa. Então, podemos até adaptar esse versículo para ele ficar melhor dentro da língua portuguesa? Podemos. Quando a gente fala aqui, ó, e na terra, paz, é mais fácil falar e paz na terra. E aí, aqueles, você pode falar para aqueles. On whom his favor rests, você pode traduzir para a quem ele concede favor. Olha, eu estou literalmente trocando algumas palavras, mas passando o mesmo sentido que o texto original está nos transmitindo. Então aqui no final, a quem ele concede favor, claro, né, levando o mesmo sentido, his favor, então seria o seu favor. Nós traduzimos então, glory to God in the highest heaven, glória a Deus nas maiores alturas, and on earth peace to those on whom his favor rests, e paz na terra para aqueles a quem ele concede o seu favor. Concluímos então o verso número 14. Então, para nós finalizarmos esta aula, eu vou ler com vocês desde o verso 1 todas essas frases que nós analisamos até aqui. Então, vamos lá. The birth of Jesus
In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria, and everyone went to their own town to register. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger, because there was no guest room available for them. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid, I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger." Suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom his favor rests." E finalizamos por aqui mais uma aula com histórias bíblicas. Não saia desse vídeo sem deixar o seu joinha, o seu like, o seu comentário. Isso me ajuda muito a continuar esse trabalho aqui na internet. E olha, não deixe de me seguir lá no Instagram, teacher.murilo. Me acompanhe por lá, por quê? Porque eu estou postando vídeos literalmente todos os dias lá no Instagram. Dicas de inglês, lives com filmes e por aí vai. Além disso, lá no Instagram eu estou respondendo todo mundo, você pode mandar mensagem pra mim, você pode mandar suas dúvidas pra mim e não perca a oportunidade de se inscrever no meu curso do Zero à Fluência. As matrículas estão abertas, não deixe essa oportunidade para o ano que vem. Vem aqui no link da descrição, teachermurilo.com, e se inscreva, faça parte dessa jornada e vem estudar comigo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Olha, eu até entendo algumas coisas dentro do inglês. Eu compreendo, eu consigo traduzir. Mas o meu problema mesmo é falar. Você sabia que esse é um dos principais bloqueios, um dos bloqueios mais comuns de quem estuda inglês? Ter uma boa capacidade de compreensão, mas não conseguir transmitir é extremamente comum. Isso acontece porque você está mais acostumado com o input, que é o ato de você colocar informações para dentro, aprender regras, aprender estruturas, traduzir frases, saber ler muito bem. Mas além do input, que é o fato de você colocar informações para dentro da sua mente, é indispensável você também fazer uso do output, que é o oposto, é o ato de você colocar para fora, externar aquilo que está dentro de você. E sim, se você não está acostumado, essa é uma habilidade que você pode desenvolver com o tempo. Tudo que você tem dificuldade de fazer hoje é fruto de uma habilidade que você ainda não desenvolveu suficientemente. Pensando nisso, em 2020 eu desenvolvi a jornada do Zero à Fluência, um ecossistema de imersão gradativa, onde você vai aprender a falar o inglês da vida real e colocar o output em teste todos os dias. Uma jornada onde você vai desenvolver a sua fala do modo mais prático, mais rápido possível. É um método mágico? É uma fórmula secreta? Não, é um método que exige dedicação, foco e disciplina. Mas o fato é que nessa jornada você vai aprender a falar inglês, a utilizar o output desde as primeiras aulas. É isso mesmo, você não vai ficar preso em regras, você vai aprender a utilizar aquilo que você conhece e aprender a fazer isso com mais frequência, estar mais em ebulição com a língua. Você vai aprender a falar inglês, a compreender nativos, a dominar a fluência plena no idioma. Eu vou segurar na sua mão e te conduzir no passo a passo para você dominar a comunicação na língua
inglesa. Portanto, clique aqui no link na descrição desse vídeo, teachermurilo.com/do zero à fluência. As inscrições estão abertas e por apenas 12 vezes de R$100 você pode entrar nessa jornada do zero à fluência. Chega de apenas entender as coisas e não conseguir falar. Chegou a hora de dominar o output. Chegou a hora de você colocar o seu inglês em prática, em jogo, aprender o inglês da vida real e fazer uso dele. Clique aí no link teachermurilo.com/do zero à fluência e vem estudar comigo. Let's go!